Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo belezura total? Suave na nave? Me conta aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam conseguindo estudar tudo direitinho, viu? Anotando as dúvidas para que a gente possa solucionar todas elas nas nossas aulas de tira dúvidas, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo, então, hoje a gente vai estudar alguns compostos muito importantes para a manutenção da vida, os nossos queridos lipídios. Vocês já viram um pouco sobre eles em alguns outros temas, por exemplo, na membrana plasmática, mas hoje a gente vai dar uma focadinha melhor nesses compostos. Tá joia? E quem são os lipídios? Quais são as características gerais desses compostos? Eles vão ser, gente, compostos orgânicos. Lembra que eu falei para vocês em uma das aulas aí para trás, acho que foi na de proteína, que existem compostos orgânicos e compostos inorgânicos na natureza? Nos compostos orgânicos a gente tem as proteínas, como a gente já viu antes, os lipídios, agora que eu estou falando para vocês, os carboidratos, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Os compostos inorgânicos são os sais, minerais e a água, beleza? E uma característica que vai diferir aí os lipídios de todos os outros compostos orgânicos é essa característica que ele é insolúvel em água, ou seja, a água não consegue dissolver os lipídios. Vocês podem pensar aí nos óleos e nas gorduras, por exemplo, que é um tipo de lipídio. Quando você joga o óleo de cozinha ali na água, você percebe que ele não consegue se dissolver, se misturar. A água não consegue diluir esses compostos. Então, ele é um composto apolar, ou seja, hidrofóbico, não possui nenhum tipo de carga e com isso a água não consegue dissolver essa substância. Beleza? Então, uma das principais características do lipídio é que ele é insolúvel em água. Porém, ele vai ser solúvel em outros solventes orgânicos, que são, assim como ele, compostos apolares, que a gente tem como exemplo o éter, a acetona e a benzina. Então, os lipídios não são solúveis em água, mas são solúveis em outros solventes orgânicos que são apolares, assim como ele. Então, a gente tem essa regrinha geral, um bizu aí para vocês. Semelhante dissolve semelhante, como a gente viu lá na aula de água, né? Então, para vocês lembrarem, insolúvel em água, então ele vai ser solúvel em outros compostos que são apolares. Beleza? E uma coisa importante para a gente ressaltar também é que os lipídios não são polímeros. Vocês lembram que eu falei que a proteína era um polímero composta ali pelos aminoácidos, que os ácidos nucleicos também eram polímeros? O que são polímeros? São grandes compostos, grandes substâncias formadas por várias subunidades, substâncias menores. É como se fosse um grande trem formado por vários vagãozinhos que vão formar aquela substância longa, né? Já o lipídio não tem essa característica, ele não é um polímero, não é uma substância grande que é formada pela repetição de várias substâncias pequenininhas. A gente vai ver como que os lipídios são formados. Quando a gente pensa em lipídio, fala gordura e óleo, a gente já tem isso em mente, né? Gordura ruim, não quero comer, não quero armazenar no meu corpo. A gente tem ideia de que os lipídios são ruins. Quando a gente pensa em lipídio, em gordura, a gente já tem essa imagem. Meu Deus, não quero engordar, não quero comer gordura nem óleo, né? Mas não é bem assim. Os lipídios, eles exercem diversas funções extremamente importantes no nosso organismo. E é o que a gente vai ver agora. Quais são as funções gerais dos lipídios? Uma das funções dos lipídios, né, é exatamente fazer o isolamento térmico, ou seja, proteger contra a perda de calor. E para isso existe ali uma camada de gordura em volta dos organismos, principalmente as baleias, aqueles animais que vivem em um ambiente muito frio, nas águas profundas lá, né? As baleias, as focas marinhas, os ursos, por exemplo, são animais que necessitam dessa extensa camada de gordura no seu corpo para que os órgãos internos fiquem protegidos mesmo, para que não haja perda de calor para o ambiente. Então, o lipídio atua aí como isolamento térmico. Outra função importante do lipídio é a constituição da membrana plasmática. Vocês lembram que a Camila disse para vocês sobre os fosfolipídios? Aqueles lipídios que ficam ali compondo a membrana plasmática? Então, o lipídio vai atuar na composição da membrana. Olha a importância gigantesca que tem os lipídios. Se não fossem os lipídios, a gente não ia ter membrana celular. Sem membrana celular, sem célula. Sem célula, sem vida. Outra função muito importante dos lipídios, essa aí vocês precisam notar e saber com toda certeza, tá? Não se esqueçam disso. Os lipídios têm essa função de reserva de energia tanto nos animais quanto nos vegetais. Por exemplo, nós seres humanos, a gente consegue armazenar energia
em forma de lipídio. A gente vai ver que lipídio que armazena essa energia, tá? Quando a gente for classificar os lipídios nessa aula mesmo. Então, ele tem essa função de reserva energética. Dentro do nosso corpo, a gente consegue armazenar essa energia para a gente usar depois, seja uma semana depois, um dia depois, um ano depois, a longo prazo, beleza? Então, os lipídios têm essa função de reserva energética, tá? Ele também vai ter uma função extremamente importante também, que é uma função regulatória, que vai trabalhar aí com os hormônios, tanto os hormônios femininos, a progesterona o estrogênio, tanto nos hormônios masculinos, que é ali a testosterona. Ele vai ser importante também para a formação de algumas vitaminas e principalmente ali do colesterol, que a gente costuma achar que ele é todo vilão da história, né? Colesterol alto é ruim, todo aquele papo, mas a gente vai ver que o colesterol é extremamente importante também. Outra função dos lipídios aí ainda, ele vai atuar também quanto a proteção mecânica. Imagina isso, se seu corpo não tivesse nenhum tipo de gordura, se você batesse ele numa quina. Como que ia ser pior? Você precisa ali de uma camada, uma gordurinha. Ter uma gordurinha ali é bom para exatamente ter essa função de proteção mecânica. Na hora que você cai, você não quebra o seu osso de cara, porque a camada de gordura vai dar aquela amortecida. Beleza? E tem algumas outras funções que a gente vai ver no decorrer dessa aula. A gente está falando das funções gerais, só para vocês terem uma ideia. Os lipídios eles podem ser classificados, gente, em 5 grupos. Eu coloquei 4 aqui para vocês, porque são os 4 que estão pedindo lá no edital, tá? Que são os glicerídeos, os esteróis, os cerídeos e os fosfolipídios. Ali tá tampando um pouquinho, mas são os fosfolipídios. Existem também os carotenoides, que são pigmentos responsáveis pela coloração da cenoura, por exemplo, da abóbora, por exemplo. Então, os carotenoides também são lipídios responsável pela coloração. Ele também é importante para a formação de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina A. Mas a gente não vai ver sobre ele porque no edital de vocês não está pedindo esse tipo de lipídio, tá? Então vamos começar. Os primeiros lipídios que a gente vai ver são os glicerídeos. Quem é esse cara? O glicerídeo é esse cara aqui, ó. Ele é composto por uma molécula de glicerol, isso aqui é um álcool, tá? E moléculas de ácido graxo. Então, é glicerol unido a ácido graxo, beleza? Os esteróis vão ser diferentes. Os esteróis, ele vai ter essa composição aqui, olha só, ele vai ser composto por 4 anéis carbônicos, sempre vai ser assim. Os esteróis, então, têm essa conformação de 4 anéis carbônicos. Olha só, por exemplo, nessa imagem. A gente tem o colesterol. O colesterol é o principal esterol que a gente vai estudar no dia de hoje, tá? Olha só, 4 anéis carbônicos. Mas a gente também tem a testosterona e estrogênio, que são exemplares de esteróis. Lembram dos hormônios que atuam ali na regulação, né? Lembra que eu falei que essa é uma das funções dos lipídios? Então, a gente tem aqui colesterol, testosterona e estrogênio. Perceba que todos eles têm essa conformação química de 4 anéis carbônicos, tá? Esses são os esteróis. A gente tem os cerídeos também. Os cerídeos, eles também vão ter uma constituição química que também vai ter um álcool, mas esse álcool não vai ser o glicerol, que nem a gente tem nos glicerídeos, e também vão ter ácidos graxos. Mas, diferentemente dos glicerídeos, os cerídeos eles podem ter diversas cadeias de ácidos graxos, tá? E por isso eles vão ser lipídios extremamente insolúveis. A gente vai ver com detalhe cada um deles. E os fosfolipídios, vocês estão cansados de saber quem são, né? Olha lá. Ele é composto também por um glicerol, mas também um grupo fosfato, que vai dar aí a polaridade para os fosfolipídios. E também aqui 2 cadeias de ácido graxo. Belezura total? E nós vamos começar então com os glicerídeos, que são os lipídios mais famosos, mais importantes, que estão aí no nosso dia a dia, que são as gorduras e os óleos, tá? Então vamos ver com detalhe quem é esse cara, o glicerídeo. O glicerídeo, como eu falei, ele vai ser a união de um álcool, aqui chamado de glicerol, a moléculas de ácido graxo. Aqui em específico, a gente vai ver o mais importante deles, o que é o mais cobrado. E lembre-se, sempre quando eu falar de glicerídeo, você já lembra de quem? Do triglicerídeo. Por que triglicerídeo? Porque o triglicerídeo vai ser a união de um glicerol, que é um álcool, com 3, tri.
3 moléculas de ácido graxo, beleza? Olha só, a gente tem aqui o glicerol e aqui moléculas de ácido graxo. Quando acontece essa reação de união entre esses dois compostos, a gente tem a liberação de água, então uma reação de desidratação, tá? Então a gente tem aqui, ó, o triglicerídeo, que é composto por um álcool, que é o glicerol, lembre-se dele, e 3 compostos de ácido graxo, beleza? 3 moléculas de ácido graxo ligadas a um álcool, o glicerol. E quais vão ser as funções, né, desses glicerídeos em específico? No edital de vocês, ele está separando, ele está pedindo a importância funcional de cada lipídio, tá? Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem as funções de cada um dos tipos de lipídios diferentes. Então, nós estamos falando aqui sobre os glicerídeos, tá? E qual é a função, quais são as funções dos glicerídeos? A principal de todas, olha aí, armazenamento de energia. Lembra que eu falei que os lipídios tinham essa função? O lipídio em específico que tem essa função são os glicerídeos. Eles vão ser responsáveis por armazenar essa energia. E por que o nosso corpo, dos outros animais, algumas plantas, armazenam energia em forma de lipídio? A gente poderia armazenar também em forma de carboidrato, mas a gente armazena em forma de lipídio, em forma de triglicerídeo. Por quê? Porque na hora de armazenar essa energia lá dentro dos nossos adipócitos, do nosso tecido adiposo, que é a nossa gordura, os lipídios eles ocupam menos espaço. Para vocês terem uma ideia, em uma molécula de lipídio armazena a mesma quantidade, 1 grama de lipídio armazena a mesma quantidade do que 2 gramas de carboidrato. Então, se for armazenar a mesma quantidade de energia, no lipídio ele vai ocupar um espaço menor do que se a gente estivesse armazenando em compostos de carboidratos, beleza? Então é muito melhor, é mais produtivo, a gente mais leve, né? Ocupa menos espaço a gente armazenar a nossa energia em forma de lipídio dentro dessas células aqui, ó, os nossos adipócitos, que a gente também vai ver sobre os tecidos do nosso corpo, tá? No nosso tecido adiposo, a nossa gordura, tá? Olha só, o excesso de gordura é estocado nos adipócitos, que expandem seu tamanho até que a gordura seja usada como combustível. É claro que a gente vai armazenar para a gente poder usar ela depois, seja daqui a uma semana, 1 ano, 10 anos. Então, o lipídio tem essa função de armazenar a energia a longo prazo. Você pode ficar armazenando aquela energia por anos. Uma coisa que você comeu lá na infância ainda pode estar armazenada aquela energia dentro do seu corpo. Belezura? Outra função dos glicerídeos é o isolamento térmico, como eu falei para vocês, proteção dos órgãos internos na temperatura. Muitas vezes a gente costuma escutar que as pessoas mais gordinhas, né, elas não sentem frio, mas isso é uma grande mentira, porque a sensação de frio está sobre a pele, não está não está relacionado com a quantidade de gordura que a pessoa tem. Mas com certeza os órgãos estão mais protegidos porque o calor tem mais dificuldade de sair de dentro para fora. Então tem essa camada aí de gordura que faz essa função de isolamento térmico. E outra função que eu já falei para vocês, que é a proteção mecânica. Então, gravem: glicerídeos, armazenamento de energia, isolamento térmico e proteção mecânica. Uma forma interessante da gente correlacionar todas essas coisas que a gente está estudando com a vida real, né, com a vida animal, por exemplo, é o que acontece com os ursos, quando a temperatura baixa, quando chega o inverno, eles precisam ali hibernar, fazer essa hibernação, a pseudo-hibernação, né? O que acontece? O batimento cardíaco do urso vai diminuir, o metabolismo vai diminuir, a temperatura ambiente ali vai esfriar muito e o urso vai precisar de alguns recursos para ele continuar vivo, e os lipídios são extremamente importantes nisso. Por quê? O urso ele vai ter que armazenar energia, concorda comigo? Porque quando vai estar lá todo frio, cheio de neve, seja um urso que vive nesses ambientes onde nevam, não vai ter disponibilidade, não vai ter acesso de alimentos nessa época. Então, ele precisa armazenar energia para ele continuar vivo. E como que ele armazena essa energia? Exatamente com a camada espessa de gordura, para que ele possa utilizar essa energia aos pouquinhos, sem ter a necessidade de se alimentar por um longo período de tempo.
Outro fator que vai ser importante para ele também vai ser exatamente o isolamento térmico. A temperatura vai estar baixa, vai diminuir. E ele poderia perder toda essa temperatura, os seus órgãos estariam ali todos protegidos, caso ele não tenha essa camada espessa de gordura. Então, olha só, duas funções aí dos lipídios que são extremamente importantes para a sobrevivência dos ursos, que é o isolamento térmico e o armazenamento de energia, já que ele não pode se alimentar em todo esse período que ele vai estar ali hibernando, tá? E os triglicerídeos, gente, como eu disse para vocês, eles podem ser divididos em duas categorias, os óleos e as gorduras. E a gente vai aprender a diferenciar óleo de gordura. Deixa eu passar meu rosto aqui por meio para não atrapalhar. Os óleos, gente, normalmente vão ser de origem vegetal, óleo de coco, azeite de oliva, por exemplo. Já as gorduras vão ser de origem animal, beleza? Os óleos vão ser líquidos ali na temperatura ambiente. Já as gorduras vão ter uma consistência sólida. Isso em temperatura ambiente que a gente fala, porque pode variar, né? Mas a gente pega uma temperatura mais ou menos aqui do Brasil, pega uma temperatura média. Nessa temperatura média, os óleos vão estar em estado líquido e as gorduras em estado sólido. Vocês já viram? Quando antigamente as pessoas costumavam muito fazer isso, armazenar algumas carnes na própria gordura, carne de porco, por exemplo, armazenar a carne na própria gordura do porco e aquela gordura ela é sólida, de origem o quê? Animal, tá? Uma forma de diferenciar também os óleos das gorduras, isso olhando agora para a estrutura química, vão ser o tipo de ligação que existem ali nos ácidos graxos. Os óleos vão ter ligações duplas, então essas cadeias vão ser chamadas de cadeias insaturadas. Já as gorduras vão ter ligações somente simples, chamadas aí de ligações saturadas. Uma regrinha para vocês gravarem aí: simples, saturada. Na hora que você puxa o S, você consegue lembrar. Então, cadeias saturadas são aquelas cadeias que possuem ligação simples, tá? O que é ligação simples e ligação dupla? Vamos ver. Olha só. A gente tem aqui um triglicerídeo somente com ligações simples. Olha só, eles ficam todos organizadinhos, bonitinhos aqui. Então, uma ligação saturada, uma cadeia saturada. Quem que tem cadeia saturada? São as gorduras. Já os óleos vão ter cadeias insaturadas, com ligações duplas, olha só. Tá vendo? Ligação dupla aqui e ligação dupla aqui. E uma coisa interessante para vocês saberem aqui, quando acontece uma ligação dupla, onde está a minha setinha ali, ó, vocês conseguem perceber, há uma modificação na estrutura química desse composto. Quando a gente tem somente ligação simples, olha só como eles estão todos organizadinhos. Quando aparece uma dupla, ele já dá uma quebrada, ele muda a sua conformação. Aqui embaixo é a mesma coisa, onde tem a ligação dupla, ele se movimenta, ele quebra um pouco a sua cadeia carbônica. Então a gente pode perceber, ligação simples, está todo mundo assim, os ácidos graxos estão aqui e o outro aqui em cima, né? Ligação simples. Quando tem a ligação dupla, acontece isso aqui, ó. A cadeia ela sofre uma alteração e aqui começa a ter um espaço, percebem? Isso influencia também no estado em que essa gordura ou esse óleo vai estar em temperatura ambiente. Quando a gente tem essas cadeias simples, tudo juntinhas, fica mais fácil dessas moléculas permanecerem unidas. E quanto mais unidas elas ficam, elas se apresentam no estado sólido, tá? E quando a gente tem essa quebra, a gente vai separar, vai distanciar um composto do outro. Quando a gente tem outro triglicerídeo aqui em cima, outro triglicerídeo mais para cima, a gente tem esse distanciamento entre esses compostos. E no fim das contas, eles vão ficar no estado líquido. Então, os óleos, olha só, cadeias insaturadas com ligações duplas, estado o quê? Estado líquido, na temperatura ambiente, né? Já as gorduras, cadeias saturadas, que possuem ali ligações simples, elas vão estar na temperatura ambiente no estado sólido, mais pastosinho, tá? Então, é por conta disso, pela forma química que esses compostos vão permanecer, beleza? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas, né? Que é mais saudável a gente se alimentar e ingerir gorduras insaturadas, que são provenientes dos óleos vegetais, do que as gorduras saturadas. Por que isso? Porque as gorduras insaturadas, elas vão estimular uma doença chamada
aterosclerose. O que é isso? É o acúmulo de colesterol nas suas artérias. Colesterol também é um lipídio que a gente vai ver. O acúmulo do colesterol nas suas artérias, podendo aí causar um problema cardíaco. Já as gorduras insaturadas, elas estimulam a retirada desse colesterol que se acumulou nas suas artérias. Ainda existe, gente, a chamada gordura hidrogenada, que é uma gordura totalmente artificial criada pela indústria alimentícia. O que ela faz? Ela pega um óleo vegetal e transforma ele em gordura, alterando a sua estrutura química e alterando também a sua consistência. O que acontece aí com as margarinas? A gente pega um óleo vegetal e transforma ele em gordura, num processo chamado aí de hidrogenação. O que é isso? Hidrogenação, se a gente vê pelo nome, hidrogênio, né? A inclusão de hidrogênio nessa cadeia carbônica, fazendo com que as cadeias insaturadas tornem-se cadeias saturadas. Então, eles vão quebrar esses hidrogênios, vão quebrar as ligações duplas das cadeias insaturadas, introduzindo ali hidrogênio, quebrando essa ligação dupla, tornando essa ligação simples. Então, vão gerar gorduras hidrogenadas. E nesse processo, pode ser que nem todas as ligações duplas sejam eliminadas, sejam quebradas. E isso gera um outro problema, a geração da gordura chamada gordura hidrogenada trans, gordura trans. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Lá na química tem uma organização entre os átomos, né? Que é chamada de cis ou trans. Mas aí vocês estudem melhor lá na química, beleza? Aqui a gente não precisa focar muito sobre isso, não. Mas tem essa possibilidade que não se quebre essa dupla ligação, e essa ligação que antes era cis, agora ela vai ser uma ligação trans, formando aí as gorduras chamadas gorduras trans. E isso acontece com a manteiga. A gente tem ali, ó, uma consistência mais sólida, né? Não é um óleo, porque senão ficaria muito difícil passar esse óleo no pão. Então eles vão lá, faz esse processo de hidrogenação, quebra essas cadeias duplas, essas ligações duplas, fazem com que elas se tornem simples e assim saturadas, prejudicando aí a nossa saúde, né? Você que gosta muito aí da Doriana, passar uma margarinazinha no pão de manhã, pense um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque isso é um processo químico que transformou um óleo vegetal em uma gordura, beleza? E para terminar o grupo dos glicerídeos, vamos falar sobre os ácidos graxos essenciais. Quem são eles? O ômega 3 e o ômega 6. Se eles são ácidos graxos essenciais, o que isso quer dizer para a gente? Que o nosso corpo não produz. Você lembra lá nas proteínas que eu falei também que existiam proteínas essenciais que a gente não conseguia produzir? Aqui é a mesma coisa. Ácido graxo essencial são aqueles que a gente não consegue produzir. Se a gente não consegue produzir, obrigatoriamente a gente tem que ingerir na nossa alimentação. E quais são as fontes, né, de ômega 3 e ômega 6? São os peixes, algumas sementes, girassol, por exemplo, a noz e diversos óleos vegetais também são ricos aí em ômega 3 e ômega 6. Agora vamos partir para o próximo grupo, o grupo dos esteroides. E quando eu falo esteroide, você tem que lembrar primeiro do colesterol. Ele é o mais importante, olha aqui, bonitão, ele aqui, ó, com as suas 4 cadeias carbônicas, tá? E quais vão ser as funções do esteroide, em específico aqui o colesterol? Ele vai constituir a membrana plasmática, olha só ele bonitão, a Camila já falou isso para vocês. Aqui a gente tem os fosfolipídios, em verdinho aqui, ó, a gente tem o colesterol. Ele é extremamente importante na constituição da membrana plasmática. Ele vai fazer o quê? Regular a fluidez dessa membrana, porque ele é ali viscoso, né? Um lipídio, um óleozinho, vai fazer com que aquela membrana fique fluida. Ele dá essa característica de fluidez para a membrana extremamente importante. É importante lembrar também que o colesterol ele não existe nas plantas e nem nos fungos, somente no tecido animal, na constituição da membrana dos animais, tá? O esteroide também é importante na formação dos sais biliares, da bile, que fica ali armazenada aqui na sua vesícula biliar e depois é liberada no seu intestino. E quando passa aqui numa gordura, né, que é difícil
do nosso organismo absorver e digerir, essa vesícula biliar vai liberar a bile e essa bile vai emulsificar essas moléculas gordurosas, facilitando esse processo de digestão. Então, os esteroides também têm essa função aí na formação dos sais biliares. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem o que está escrito. O colesterol também vai ser o precursor dos hormônios sexuais, ali da testosterona nos homens e também nas mulheres em pequena quantidade, e da progesterona e do estrogênio também nas mulheres. Beleza? Então, eles têm essa função de constituir a membrana plasmática, regular a fluidez dela, né, dando essa característica fluida, precursor da vitamina D, forma os sais biliares, ajuda a formar ali os hormônios sexuais. Só que tem um porém, o colesterol em alta quantidade dentro do seu organismo, ele pode gerar alguns problemas. Vocês já ouviram falar sobre o colesterol bom e o colesterol ruim? Então vamos ver agora. E quem são eles? Eles são chamados de LDL e HDL. Vocês já viram muito falar sobre isso, né? No nosso exame de sangue, quando a gente faz lá o exame de sangue, sai esse resultado sobre o nosso colesterol. E o que é isso, LDL e HDL? São lipoproteínas, não são só a molécula de colesterol. O que isso significa? Que vai existir uma proteína que vai ficar carregando o colesterol dentro ali das suas veias e das suas artérias para levar esse colesterol para ele compor a membrana plasmática. E por que o LDL é considerado um colesterol ruim, né? Por quê? Porque se você tiver uma alta concentração de LDL no seu organismo, o que vai acontecer? Ali a proteína vai estar carregando lá o colesterol, né? Se tiver uma grande quantidade, esse colesterol vai começar a ser armazenado nas paredes das suas artérias, das suas veias, causando aí um problema vascular, né? Um problema cardíaco. E o HDL, em contrapartida, o que ele vai fazer? Ele é uma proteína, né? Quando ele vê ali o colesterol agarradinho na parede ali da artéria, ele vai lá e retira esse colesterol e leva de volta para o fígado. Então, por isso que é chamado de colesterol bom e colesterol ruim. Eles têm essas funções. Mas a alimentação, é importante saber que a alimentação pode regular a quantidade, né, desse tipo de colesterol bom e de colesterol ruim. Importante saber também que o colesterol ele é metabolizado no fígado, por isso que o HDL vai lá e tira o colesterol ali da sua artéria e leva de volta para o fígado. Belezura? Eu vou deixar esse linkzinho aqui desse vídeo, que ele é bastante explicativo para vocês verem como que acontece esse trabalho do LDL e do HDL, tá? Para vocês entenderem melhor, vou colocar lá no Google Sala de Aula. E para fechar agora o assunto dos esteroides, né, nós precisamos falar sobre os esteroides anabolizantes, que são aí derivações do colesterol. Esteroides anabolizantes são artificiais e são nada mais, nada menos do que a testosterona, que a galera que gosta de malhar aí, pular uma etapa, né, em vez de malhar direitinho, tomar o esteroide ali e ter uma grande injeção de testosterona no seu organismo. E de fato auxilia, né, no crescimento ali muscular, porque a testosterona é um hormônio masculino, né? E esse hormônio masculino é ele que garante as características secundárias, né? Que é aumento do tórax ali, engrossamento da voz, crescimento de barba, aumento da musculatura, assim como também os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, são as características femininas para as mulheres, né? Mas é importante salientar que esse tipo de trabalho, esse tipo de ação, ela pode gerar diversos malefícios para a saúde. Às vezes, esses esteroides anabolizantes são indicados, por exemplo, para homens que estão já numa idade avançada e que abaixaram o número de testosterona no seu organismo. Então, um médico especialista vai lá e indica a utilização desses anabolizantes para que regule ali a quantidade de testosterona no corpo desse senhor. Mas preste atenção, isso pode gerar diversos problemas para o nosso organismo se injetado, se usado de forma sem prescrição médica, sem nenhum tipo de acompanhamento, tá? E para fechar agora o colesterol, lembrar que plantas e fungos, como eu já havia dito, não possuem colesterol. O colesterol só está ali presente nas membranas dos animais, beleza? E vamos partir agora para o nosso próximo tipo de lipídio, que são os cerídeos, tá?
Os cerídeos são lipídios extremamente hidrofóbicos, porque, como eu já havia dito para vocês, os cerídeos são compostos por um grupo alcoólico, né, um álcool, e também diversos ácidos graxos, assim como os glicerídeos. Mas repare, aqui o álcool não é um glicerol, isso é importante dizer. Nos cerídeos esse álcool não é um glicerol. E nessa composição dos cerídeos, a gente pode ter de 1 até 16 ácidos graxos. Por isso que ele tem essa característica de ser extremamente hidrofóbico, não ter afinidade com a água. Dificilmente esse material vai ser dissolvido na água, tá? E a gente tem como exemplo aí, como vocês já viram, as ceras das abelhas, onde elas fabricam e organizam as suas casas e a produção do mel. E quais que são as funções dos cerídeos, né? São muito importantes também, porque ele vai evitar a perda de água nas plantas. O que acontece? Ali na planta há uma deposição ali de cera ali em cima, e quando bate o sol, essa planta tende a perder a água por vaporização. Só que essa cera vai lá e controla, né? Auxilia e evita essa perda de água nas plantas. Então, o cerídeo tem essa função. Outra função importante também dos cerídeos, a gente está aqui nessa imagem, ó, é a impermeabilização das penas das aves. Porque você pensa que como que esse ganso aqui está dentro desse lago e as suas penas não estão molhadas, era para encharcar tudo ali e ele afundar, né? Mas o que acontece? As aves, em geral, elas possuem uma glândula perto ali da sua cauda, do seu rabo, em que é liberada uma cera, e eles com o bico vão lá e pegam essa cera e depositam em todas as suas penas. Isso faz com que as suas penas fiquem impermeáveis, porque o cerídeos, como a gente falou, ele é totalmente hidrofóbico, não tem afinidade com a água, então a água não penetra na pena, não molha tudo ali, fica tudo bonitinho, eles conseguem boiar. Se, por exemplo, você jogou uma gotinha de água em cima de uma galinha, em cima de uma ave, eu já fiz isso, quando eu era pequena eu ficava jogando umas gotinhas de água em cima da galinha e aquela gotinha ela vai escorrendo e é como se ela não tivesse ali. Ela só escorre porque as penas estão totalmente impermeáveis, tá? Outra função do cerídeos também é proteção da nossa pele. A gente tem aqui também o cerume, se você apertar assim no seu rosto, você vê, né, que existe aqui essa deposição dessa cera, desse cerume. Existem também as ceras das abelhas, como a gente viu aqui na última imagem. E por fim, mas não menos importante, os fosfolipídios, que vocês já viram muito bem. Qual que é a função principal do fosfolipídio, né? Ele vai ali compor a membrana plasmática. E como vocês viram, ele possui essa estrutura aqui. Tem uma cabeça, que aqui a gente tem fosfato aqui, e um grupo glicerol. Essa é a parte polar. E aqui embaixo a gente tem as caudas, que é composta por quem? Dois ácidos graxos, que é totalmente hidrofóbica, ou seja, apolar. E aqui ele compõe a membrana plasmática. Se a gente pegar o fosfolipídio e jogar na água, o que vai acontecer? Por eles terem essa característica aqui em cima da cabeça ser polar e os ácidos graxos, as caudinhas aqui serem apolares, quando a gente coloca esses fosfolipídios na água, ele tende a ter essa organização. Por quê? A parte apolar, a parte polar, que é essa cabecinha, vai interagir com a água, porque polar interage com polar, os amiguinhos ali. Já a parte que é apolar não gosta de água, ou seja, ela vai virar e ficar do lado oposto da água. E aqui acontece a mesma coisa no lado de baixo, fazendo com que os amiguinhos aqui apolares, ó, todos ficam juntinhos, estão vendo? Protegendo aí da água, porque eles não gostam da água. E coloca essa parte que é polar para perto da água. Então, quando a gente joga o fosfolipídio na água, ele cria essa conformação de dupla aqui, ó, essa dupla camada de fosfolipídio, que compõe todas as membranas plasmáticas das células de todos os seres vivos. E com certeza você já deve ter passado por essa situação. Sua mãe foi lá e mandou fulano, vai lá limpar aquela panela que tá cheia de gordura, tá cheia de lipídio. E você vai fazer o que para limpar essa panela? Você vai usar só água? Não,
Por quê? Porque os lipídios são extremamente hidrofóbicos, eles não se relacionam com a água não consegue dissolver eles. Então você vai usar o quê? No lugar só da água, você vai colocar ali o detergente. Por quê? Porque o detergente ele tem uma estrutura muito parecida com o fosfolipídio. Ele também tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Essa parte que é apolar vai conseguir interagir com os lipídios. Já a parte que é polar consegue interagir com a água. E assim você vai conseguir limpar toda essa sujeira, toda essa gordura que existe ali naquela panela. Então, para limpar essa panela, você vai ter que colocar necessariamente um composto que também tem uma parte apolar para interagir com o lipídio para você conseguir limpar de forma eficiente, né? E você sabe aí de fazer uma pergunta, como que é formada a bolha de sabão? A bolha de sabão, gente, é isso daqui. Quando você sopra lá, né, no seu canudinho, no seu instrumento que você está usando para fazer a sua bolha de sabão, você está formando uma camada de água, uma película de água, que na parte externa vão ter aqui moléculas, estruturas do sabão, do detergente, e também na parte interna. Então vai ser detergente em cima, detergente embaixo, e aqui no meio vai conter algumas moléculas de água. Por quê? Essa parte aqui do detergente, ó, polar, interage com a água. Essa daqui também polar, interage com a água. Então, na parte interna vai ter moléculas de detergente e também na parte externa. Essa parte externa aqui, que é apolar, fica voltada para o ar, para a atmosfera ali onde você está liberando aquela bola de sabão.